Ok, bom dia a todas e a todos. Hoje temos o prazer de receber o professor Gustavo Molina, da UFVJM, do CT, meu colega do CT, nosso colega aqui, professor Alexandre, professor Douglas também. Ele trabalha na engenharia de alimentos e eu vou dar um breve currículo dele, né? Falarei rapidamente da brilhante carreira dele. Bom, ele possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio de doutorado na Université Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, França. Atualmente é professor do curso de Engenharia de Alimentos, como eu disse, do Instituto de Ciência e Tecnologia, da UFVJM, campus Diamantina. Possui experiência na área de Engenharia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos temas de biotecnologia industrial e bioprocessos. Hoje ele vai falar de um assunto que particularmente eu acho super interessante, que são dos aromas. Eu gostaria que ele dissesse, assim que começasse, o nome da palestra, porque eu esqueci de anotar aqui e eu não sei lá de cor, desculpa, falha. E vamos apreciar essa palestra, que com certeza vai ser muito interessante. Professor Molina, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Obrigado, Raquel, Alexandre, Douglas, pelo convite, né? Bem bacana estar aqui uma sexta-feira fria em Diamantina, podendo falar aí com algumas pessoas, alguns conhecidos. E hoje o nosso tema aqui é basicamente falar um pouco sobre os aromas, né? Eu vou tentar abordar a importância dos aromas hoje para a indústria, mas sem tentar ser tão técnico, né? Então, mostrar um pouco, pelo menos, da importância e das dificuldades de se trabalhar com esses compostos, tá? Por favor, alguém me confirma se está vendo a tela certinho? Sim. Tá. Sim. Sim. Então, o nosso tema da palestra aqui hoje, da nossa conversa, é os bioaromas, a importância, a pesquisa e a produção, né? Então, a importância comercial, por que a gente tem que pesquisar esses compostos para que a gente viabilize a produção comercial da maioria deles, ou pelo menos dos mais importantes. Tá? Eu vou falar bem brevemente aqui, como algumas pessoas ainda não conhecem o programa do PPG-CTA, que está vinculado aqui ao ICT, né? Eu faço parte hoje, toda a minha pesquisa, na verdade, é integrada ao mestrado em Ciências e Tecnologias, que é um mestrado acadêmico, tá? Isso é uma apresentação bem breve, só para que todo mundo possa conhecer, e os que já conhecem, enfim, já estão cientes aí do que a gente tem desenvolvido. Nós temos hoje duas linhas de pesquisas, onde eu me enquadro, no caso, a minha pesquisa se enquadra nesse desenvolvimento de novos produtos e processos, né? Que é a linha de pesquisa 1, que é basicamente voltada para a produção desses produtos que são os bioaromas, tá? Hoje nós estamos, então, na área de avaliação de ciência de alimentos para CAPS. Então, nós tivemos um programa super recente, nós tivemos o início em 2016, nós ainda vamos passar pela primeira avaliação da CAPS. Como qualquer programa novo, a gente tem o conceito 3. Hoje nós temos 10 docentes titulares e mais um colaborador, né? Todos da instituição da FVJM, não é específico ao ICT, nós temos professores da FCDS, enfim, de outros programas, tá? Que integram o nosso time dentro do PPG-CTA. Total de alunos que já passaram ou estão no programa hoje são de 59, matriculados atualmente 27, temos já 32 egressos nesse período aí de 4 anos, né? O que é um número já bem interessante. Por que é importante colocar o programa e a importância desses alunos para a gente? É porque toda a pesquisa, né, parte, então, da integração dos alunos em uma tecnologia aplicada. Então, é bem importante motivar o desenvolvimento dessa ciência via mestrado e doutorado. Tá? Aí é só para dar, enfim, prestígio e crédito ao meu grupo, né? Esse não é a foto mais atual, mas, enfim. No laboratório de bioaromas, nós já tivemos 5 dissertações defendidas, tá?
5 de mestrado e alguns trabalhos de iniciação científica, sendo que a maioria desses trabalhos foi direcionada ao trabalho com aromas, né? Dessa foto aí tem, na verdade, 1 ou 2 alunas só, que lidaram com outros temas que não bioaromas, né? Então tem o grupinho aí trabalhando bastante aí para pesquisa na área de aromas, dos bioaromas, tá? Então a gente vai falar agora, entrar um pouco mais no tema da apresentação, que são os bioaromas, essa produção desse ingrediente, tá? Eu vou só fazer um parênteses aqui, que eu decidi deixar a apresentação escrita em inglês, porque acho que isso vai aumentar o interesse, a difusão desse material no YouTube, depois que estiver disponível lá, né, já que o Douglas vai compartilhar esse material. Então eu vou falar aqui normalmente, mas é só para vocês entenderem de que o meu apoio visual e o que vocês estão vendo aí na tela está colocado em inglês para aumentar e facilitar a difusão desse material depois. Bom, então o primeiro ponto a gente fala muito de um aroma, né? Todo mundo fala um aroma, fala o que é sabor, fala o que é gosto. Mas a primeira definição, de fato, desses compostos de aroma é de que um aroma, ele compõe o sabor de um produto, né? Então, se a gente juntar tudo o que tem dentro de um produto alimentício, ele vai dar o sabor característico daquele produto. Então, basicamente, o que nós temos são os aromas, que são voláteis, moléculas pequenas, e os compostos de gosto, que são o que a gente sente ali nas texturas dentro da nossa boca ali, língua e todos os receptores olfativos, gustativos. Já no caso dos aromas, a gente está falando desse primeiro item aí, ó. São moléculas voláteis ou volatilizáveis, quer dizer, são moléculas tão pequenas, de peso molecular tão baixo, de que quando elas estão numa matriz, elas vão ser desprendidas dessa fração e vão poder colaborar com a percepção sensorial daquele produto, né? Seja um produto industrial, como seja um produto natural, como seja um cosmético, um aroma, etc. Tá? Uma característica bem chave dessa área, para quem conhece, ou quem já leu um pouco, ou mesmo quem tem interesse, é de que a complexidade química dos aromas dentro de um produto, qualquer que seja ele, é muito, muito, muito grande, né? Porque a gente tem diversas classes químicas, né? O pessoal da química aí vai associar bem, que vão ter compostos que colaboram com os aromas dos produtos, né? Então, eu citei aí, por exemplo, as classes dos ésteres. A gente tem todos os aromas frutais que a indústria utiliza hoje, vem primordialmente da classe dos ésteres, né? Então, acetato de isoamila, hexanoato de etila e vários outros exemplos que são super interessantes para a fração volátil dos produtos. Nós temos também lactonas, álcoois, terpenos, pirazinas e várias outras classes. O que eu quero dizer com isso? Por que é complexo? Porque são grandes classes químicas e de que dali derivam vários produtos para que a gente possa estudar na área de aromas, tá? Outra complexidade, olha, se eles são muito complexos na matriz de um alimento, por exemplo, outro problema para quem trabalha com essa área, que eles estão presentes em baixíssimas concentrações, quer dizer que é difícil você conseguir técnicas analíticas para quantificar e identificar esses produtos, né? Então pega, ó, é muito diversificado e também em baixa concentração. Então isso torna o trabalho com os aromas de forma bem, bem delicada e você precisa de um grau analítico também bem interessante para conseguir trabalhar com esses compostos, tá? Mas por que os aromas são importantes? Ó, a gente sabe que desde os primórdios da humanidade, naturalmente o homem usava o aroma para consumir ou não um produto, para saber se alguma coisa era tóxica ou não, se estava estragado ou não, né? Eu costumo sempre colocar esse exemplo. Por mais que você veja um prato super gourmet feito por um grande chefe, lindo, visualmente lindo, né? Que te abre o apetite, se você sentir o aroma daquilo ali e estiver ruim, certamente você não vai consumir. Então, isso naturalmente é um princípio muito básico para a gente, porque o aroma está associado à qualidade ou não, a alguma coisa afetiva ou não, quando a gente vai tentar interpretar aqueles aromas que a gente sente, né? Por que o aroma é recebido? Como que ele é recebido, então, no nosso organismo? Essa figurinha da direita que vocês estão vendo, né? Basicamente, quando a gente vai sentir o cheiro de um produto, sentir aquele aroma que está vindo ali nesse exemplo de uma flor, enfim. Todos os voláteis, eles vão percorrer a nossa cavidade nasal e retronasal, vão passar por toda essa cavidade nasal,
lá no bulbo olfatório eles vão ter alguns receptores específicos que vai ter toda a sinapse e transmitir isso para uma informação cerebral, né? O que isso quer dizer? De que nós não somos bibliotecas químicas. A gente não vai sentir o cheiro de um produto, de uma maçã, e falar, nossa, eu estou sentindo o cheiro de um éster aqui, ou o cheiro de um terpeno. O que a gente é capaz de fazer, basicamente, é interpretar aquilo ali como um sentimento. Então, é natural de que um aroma ele esteja associado a uma lembrança, a uma memória, porque o nosso organismo, o nosso cérebro, não é uma biblioteca química, mas ele transmite isso na forma de uma sensação, né? É só ver a importância hoje da aromaterapia. É uma área hoje de que se lidam com vários tipos de doenças. É uma medicina muito, vou dizer, popular, né? Mas que é basicamente você conseguir acalmar o estresse ou, enfim, controlar algum tipo de irritação, algum tipo de doença, basicamente tendo os aromas da natureza para que você possa sentir o cheiro de um óleo essencial, né? Então, basicamente isso, tá? Aí, quando eu falo em complexidade química, olha só, aqui quem trabalha com aroma vai entender de que a gente tem vários produtos que a gente lida no dia a dia, que a gente consome. Agora, só para que vocês tenham uma ideia, né? Se você pega um vinho, por exemplo, vocês já viram aí que tem muita chamada, todo enólogo e todo enófilo, que é aquele que consome o vinho e aprecia, vai ficar tentando interpretar os aromas do vinho. Mas por que não é fácil? Né? A gente não tem 1 ou 2 ou 3 compostos que compõem esse aroma do vinho clássico. A gente está falando de uma complexidade de 800, 900, 1000 compostos que dão um aroma característico do produto, né? Por que isso? Porque a gente tem os aromas primários que vêm da uva, os aromas secundários que vêm da fermentação e os aromas terciários que ainda da maturação em barrica de carvalho ou em qualquer outra barrica. O que quer dizer isso? De que a gente está sempre produzindo, gerando novos compostos voláteis ali e de que são extremamente importantes para que o produto final seja e tenha a qualidade de produto final, né? Então, naturalmente, ninguém vai querer consumir um café de que não tem um aroma interessante, né? A gente sabe de que o aroma é muito mais importante para o café do que o próprio gosto do café, né? Que você vê? A primeira coisa da manhã, para quem consome, é aquele cheirinho do café, já dá uma paz no espírito ali, já dá uma acalmada, uma vontade de começar o dia. Também estamos falando de um produto super complexo. Também não é 1 ou 2 ou 3 compostos que dão um aroma tradicional e característico do café. 500 a 1000 compostos também, né? Então, a gente está falando de um grau de complexidade para trabalhar nessa área bem crítico, tá? Por isso que a indústria sofre um pouco, né? Eu sou um grande crítico quando você pega algum produto industrial com aroma de café. Por quê? Porque ele não consegue transmitir a mesma qualidade sensorial que o café tem. Eles vão colocar ali 1 ou 2 compostos que dão a semelhança ao cheiro, ao aroma do café, mas naturalmente não tem a mesma complexidade, né? Então, isso é uma grande delicadeza da área, de que é você tentar reproduzir isso num produto comercial, né? Então, dando sequência aí, eu coloquei ali bem claro, para que todo mundo possa lembrar dessa informação. O aroma certamente é um dos atributos mais importantes de alimentos, bebidas e cosméticos. Por que é importante? Exatamente pelo que a gente falou. São produtos que, para um alimento, para uma bebida, você tem que ter um aroma interessante, senão certamente seu produto não vai ser consumido, né? Então, você consegue transmitir qualidade já pelo aroma, pela primeira impressão ali sensorial que a pessoa vai ter, tá? E a indústria trabalha de 2 formas, né? Ou tentando, ao longo do processamento de um produto, manter as características originais daquele produto, ou, mesmo que perca a característica original desse produto ao longo do processamento, lá no final eles vão colocar os aromas, né, adicionar esses aromas para que te assemelhe àquele produto original. Se você pega um suco de saquinho, por exemplo, não vou falar marcas, mas os sucos para preparo rápido, ali naturalmente o que você vai ter? Açúcar, um acidulante, um corante e o aroma. Então, basicamente, você está tomando algo ali de que o aroma é tão importante para esse produto de fruta, por exemplo, de que se ele tiver um aroma bom, você vai consumir. Ainda que a complexidade nutricional do produto não seja a mais rica que a gente esteja falando, tá?
E olha só, se eu estou falando que são um dos atributos mais importantes de alimentos, bebidas e cosméticos, eu estou falando de uma área muito importante para a parcela comercial, né? Se a gente pegar de todos os aditivos que as indústrias usam, né? Então vem os acidulantes pelos ácidos orgânicos, os estabilizantes pelos polissacarídeos, e etc. Tá? E vários outros. A gente está falando de uma grande área comercial. 25% de toda essa grande área corresponde só aos aromas. Então, a gente está falando de que dentro da indústria de ingredientes, os aromas têm sim uma representatividade muito, muito grande. Tá? É estimado aí de que nesse ano e ano que vem o mercado ultrapasse a marca dos 30 bilhões aí, o que é algo bem considerável. Tudo tranquilo aí? Estão me ouvindo bem? Alguém me dá um sinal aí, Alexandre, por favor? Tudo ok. Beleza. Então, olha só, eu estou falando da importância do aroma, da complexidade, né? Eu falei bastante de um aroma que pode ser um produto da natureza ou um produto comercial. Aí vem as 3 formas de que a indústria pode produzir ou ter acesso a um aroma. O primeiro item ali está falando, extração da natureza, processo extrativista, né? Certamente essa é a área mais clássica que se tem, mais multimilenar, né? Onde a gente vai pegar um produto da natureza, sei lá, vamos pegar aí uma laranja. Vou extrair o óleo essencial da laranja, que é rico em compostos de aroma, né? Então, qual que é o grande ponto positivo? Vocês estão vendo na primeira linha em verde. Todo ingrediente, ou seja, todo aroma que é extraído da natureza, ele é considerado como natural. Então, isso é um aspecto bem interessante, porque no teu rótulo do produto ali, onde você vai aplicar, você teve acesso a um produto natural. Qual que é o problema de você depender da natureza? Bom, a gente está vendo bastante isso nos tempos recentes com a indústria, né? Primeiro item, a gente está falando de que é um processo extrativista, ele depende ali, ele pode estar associado a um impacto ambiental, ele está muito envolvido hoje com as condições políticas, climáticas, de fatores sazonais, né? Da exposição ali do teu produto, da tua matéria-prima para extrair o aroma, que depende das condições climáticas, mais chuva, menos chuva, mais incidência solar ou não. Ou seja, isso traz uma complexidade de que você pode não ter uma reprodução ideal da tua extração cada vez que você precisar extrair o teu aroma. Tá? Mas, naturalmente, é uma área que começou, que deu início ao conhecimento aos aromas, né? De você conseguir extrair esses produtos. Depois disso, a síntese química que realmente liderou e dominou o mercado. Síntese química está falando, quimicamente eu vou produzir esses compostos, né? Então, todo mundo conhece, por exemplo, a reação de esterificação, né? Eu falei lá no início, os ésteres, por exemplo, têm uma parcela importante da indústria hoje de aplicação para preparações frutais. Então, olha, com uma reação de esterificação puramente química, eu consigo produzir um éster. Eu consigo produzir álcoois, eu consigo produzir hoje várias daquelas classes que eu citei pela síntese química. Qual que é o ponto positivo dessa síntese química? Está em verdinho. Eu tenho rendimentos satisfatórios. Quer dizer, o que eu não tinha no primeiro item, que é da natureza, que eu tinha muito pouco produto extraído, nesse item, como eu produzo quimicamente, eu consigo produzir quanto eu quiser. Quer dizer que isso está muito mais dentro do viés comercial. Se eu aumento a escala de produção, eu facilito a aplicação, consequentemente eu barateio o meu ingrediente, quer dizer, o meu aroma. Tá? Agora, também está associado a um lado negativo, que é o que é em vermelho aí para vocês. Esse meu ingrediente produzido quimicamente, ele não é considerado natural. Tá? Ele é ou artificial ou idêntico ao natural. Então, vocês podem acessar, por exemplo, e dar uma olhada em rótulos de coisas que vocês consomem no dia a dia. É bem corriqueiro de que aqui no Brasil vocês encontrem o rótulo, e é obrigatório constar no rótulo. Vocês vão ver muito isso. Contém aromatizante ou contém aroma idêntico ao natural. Ou contém aromas químicos ou sintéticos, enfim. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não foram extraídos da natureza e foram produzidos quimicamente. Eles têm que trazer isso no rótulo. Tá? E isso hoje, por parte do consumidor moderno, talvez ainda não do Brasil, como eu consegui analisar e concluir aqui com vocês,
para o resto do mundo, isso já é uma tendência bem negativa, né? Hoje tem muita busca por produtos formulados com ingredientes naturais. Quer dizer que tudo que é produzido quimicamente pode ter cada vez mais uma barreira de entrada um pouco mais delicada. Tá? E no terceiro item, olha, eu posso produzir um aroma extraindo da natureza, posso produzi-lo pela síntese química, né? Tem uma terceira forma, que é muito mais moderna, vou dizer assim, que é a produção biotecnológica. O que é uma produção biotecnológica? A biotecnologia, para todos aqueles que conhecem, é uma tecnologia onde qualquer coisa que eu vá produzir, eu tenho que ter o uso de um micro-organismo, né, ou de uma célula viva, ou etc. Quer dizer que eu também estou associado ao viés comercial, ao viés industrial, porque eu produzo, eu não dependo mais da natureza para extrair, mas eu posso produzir esses aromas pelo uso de micro-organismos. É por isso até que o tema da palestra e de hoje, da nossa conversa, é chamado de bioaromas. São os aromas biotecnológicos, né? Então, essa é uma área hoje, e de anos para cá, desde a década de 80 e 90, que a pesquisa hoje é muito, muito financiada e tem tido uma alavancagem bem interessante. Por quê? Porque a produção biotecnológica, ela associa tanto os itens da natureza quanto químicos e costura um pouco mais as vantagens e desvantagens desses dois processos, tá? Se a gente for ver, ó, na produção biotecnológica, esse primeiro item está falando, olha, eu trabalho em condições muito amenas de processo. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com um micro-organismo, eu não vou trabalhar com temperaturas altas, pressões elevadas e etc. Quer dizer que o processo, ele não tem nenhum tipo de impacto associado, porque ele é um processo que ocorre em condições baixas, geralmente condições quase que da nossa homeostase, né? Muito diferente da síntese química, né? Onde a gente sabe que para um catalisador químico atuar, às vezes vai precisar de temperaturas muito altas, pressões muito elevadas, vai ter o uso de reagentes também químicos pesados, né? Acetonitrila, todos a classe dos álcools dos ácidos mais pesados. Então, quer dizer que eu começo a reduzir o impacto associado ao processo, a severidade do processo também, o consumo de energia nesse processo. Então, um processo que ele acaba sendo muito mais atrativo nesse viés. Tá? Outro ponto interessante é de que o ingrediente produzido biotecnologicamente, pelas legislações mundiais, europeia e americana, que são as mais importantes, elas dizem o quê? Que qualquer aroma ou qualquer ingrediente produzido biotecnologicamente, quer dizer, pelo uso de micro-organismos, enzimas ou etc., também são aromas naturais. Então, a gente pega a principal vantagem do aroma da natureza e traz para essa produção biotecnológica. Mas eu não dependo mais da natureza, de um processo extrativista. Eu produzo de forma muito controlada dentro de um equipamento, né, dos reatores, esses compostos. Tá? Por que, então, que ainda nem todo bioaroma é produzido pela biotecnologia? A gente ainda tem aromas químicos de forma muito clara no mercado e pouco de aroma de natureza. Porque, olha o que está em vermelho aí, os rendimentos ainda são um pouco delicados, tá? Ainda é bem difícil de se produzir. Agora, se eu falei que a biotecnologia costura um pouco das vantagens e desvantagens da natureza e da produção química, a pergunta que eu gostaria aqui de desenvolver com vocês é por que não investigar mais a produção de aromas por via biotecnológica, já que é uma área muito mais moderna, né? A gente viu, olha, todo composto natural, hoje, ele tem muito mais aceitação frente aos consumidores, né? Já tem rótulos nos Estados Unidos e na Europa de que é obrigatório colocar nos produtos, de que não contém nenhum tipo de aditivo químico ou sintético. Quer dizer, eu vou precisar continuar sempre tendo demanda pelos ingredientes, os estabilizantes, acidulantes, aromas e etc. Mas eu tenho que buscar novas formas dentro das tecnologias para produzi-los e está muito mais dentro dessa busca do consumidor moderno, né? Então, naturalmente, olha, eles vão ter que ter muito mais pesquisa hoje nesses aromas naturais, porque o valor de mercado deles também é interessante. A demanda por eles aumentou demais, né? Agora,
Eu não posso ficar dependendo de extrair da natureza. Cada vez mais eu tenho que limitar os processos extrativistas, né? Então, naturalmente, a biotech surge aí como alguma coisa bem interessante para abastecer essa demanda comercial por ingredientes naturais, tá? Esse dado é bem interessante, gostaria que vocês tivessem atenção. Estou falando que 80% dos aromas e fragrâncias usados mundialmente, tá, na década de 90, vieram de síntese química. Por que eu estou falando isso? Olha, a síntese química certamente abastece grande parte do mercado. Quanto? Na década de 90 foi 80%. Quer dizer, a maioria do mercado. Por quê? Porque se produz muito, se barateia a aplicação, barateia o custo. Então, isso difunde muito mais os aromas para a indústria. Se é muito mais barato, quanto mais barato? Isso é um exemplo também bem característico. Ó, por que eu uso muito mais vanilina sintética do que vanilina que veio da baunilha? Só para vocês entenderem, vanilina é o aroma mais utilizado na indústria. Tá? Certamente vocês pegam vanilina em todos os produtos comerciais aí de alimentação. Por quê? É o aroma de baunilha. Então ele vai em chocolate, ele vai em bebidas, ele vai em tudo. Agora, se eu estou trabalhando com um produto de baixo valor aquisitivo, eu não tenho como custear um aroma que veio das favas da baunilha. Né? Isso é alguma coisa hoje quase emblemática. Vocês vão ver só em grandes redes de mercado uma favinha de baunilha. Né? Super caro. Né? A gente nem tem acesso aqui. Então, certamente, os produtos vão passar a usar vanilina sintética, porque é mais barata, porque se produz muito mais. Olha a diferença de preço, tá? A vanilina sintética pode ser adquirida aí por uma faixa de $12 o quilo, enquanto a vanilina extraída da baunilha, de fato, pode chegar a $4.000 o quilo. Então, certamente, nessa magnitude de valores, a gente vê de que certamente a vanilina sintética vai ter muito mais aplicação comercial. Então, do ponto de vista econômico, a gente teria que buscar outras formas de se produzir a vanilina. Porque, olha, eu quero um produto natural, só que eu não consigo usar a vanilina que veio da baunilha. Então, eu tenho que, por exemplo, investigar a produção biotecnológica. Né? Hoje a gente já tem, por exemplo, para fechar esse modelo que eu dei aí, a vanilina natural por biotecnologia. Né? Já temos empresas aí que comercializam na faixa de $600 a $800 o quilo. Quer dizer, ela não é tão barata ainda quanto a sintética, mas é muito mais barata do que a extraída da natureza. E por ser um processo escalável, quer dizer, eu posso melhorar essa produção conforme eu evoluo o conhecimento do micro-organismo, daquele meu processo, eu também vou conseguir no futuro aumentar a escala para reduzir esse custo e estar cada vez mais próximo dos produtos sintéticos. E aí eu coloquei um pensamento aqui. Ó. Gustavo, você está falando que tem muito potencial a biotecnologia, então, né? Apesar desse potencial, a pergunta que fica é, por que então os aromas ou os outros ingredientes não são obtidos única e exclusivamente por essa rota, né? Pela rota da biotecnologia? E aí a gente vai ver que, apesar de muito interesse, especificamente no caso dos aromas, tem muito problema para a gente contornar. Tá? Então tá ali, ó, a gente tem desafios muito significativos para contornar, para deixar isso interessante. Eu listei alguns aqui, naturalmente eu não vou tentar só dar uma visualização geral da área para vocês, sem tentar ser tão técnico também. Mas tem vários problemas associados. Tá? Alguns que eu destaco olha, eu preciso então para a biotecnologia de um micro-organismo que produz o aroma. Para que esse micro-organismo produza o aroma, ele tem que ter uma matéria-prima. E essas matérias-primas que são usadas para a produção dos aromas lá no final, também são moléculas voláteis. Também são, em sua grande maioria, compostos que se volatilizam. Quer dizer que isso dificulta demais o processo. Porque você vai colocar dentro de um reator, mas a todo tempo ela está volatilizando ali. Então, isso dificulta o teu controle do sistema. Outra coisa, geralmente são óleos, né, que a gente trabalha como matéria-prima. Matéria-prima por um micro-organismo. O
que isso quer dizer? São óleos. Vai ter uma solubilidade muito baixa no nosso processo biotecnológico. Então, isso dificulta o sistema. Outra coisa, grande parte desses substratos são tóxicos para as células do micro-organismo. Então, não adianta a gente tentar colocar eles em contato de que o micro-organismo não vai ser capaz de produzir os aromas que nos interessam. Tá? Então, quer dizer, apesar desse interesse na biotecnologia, por que nem tudo é produzido só por biotech? Porque tem um monte de problema associado ao processo, né? Então, se eu somar esses problemas que eu exemplifiquei aqui, lá no final, as duas últimas linhas está falando, eu vou ter um rendimento na bioconversão, quer dizer, o rendimento do meu aroma, quanto eu extraio daquele sistema fermentativo, vai ser muito baixo. E isso vai impactar no quê? Na última linha aí, que são os altos custos de processo. Então, apesar ali do exemplo da baunilha que eu dei para vocês, que já está competindo no mercado, muitos outros de interesse comercial, a gente não tem a indústria biotecnológica ainda competindo com a síntese química. Tá? Agora, quem é da área está fazendo isso aí, está tentando buscar solução para os principais problemas que se tem nessa biotecnologia. Né? Então, eu falei ali, nesses 4 em verde aí, são 4 alternativas, talvez hoje, de que quem pesquisa a área está indo atrás para tentar melhorar, então, os rendimentos dos produtos. Tá? Eu vou dar exemplo mais claro desses 4 aí para vocês, mas, de novo, é mais para mostrar as dificuldades, os desafios, sem tentar ser tão técnico para que não fique tão detalhista aqui a nossa conversa. Mas olha só, nesse primeiro tubo de ensaio que vocês estão vendo aí, seria o sistema básico. Eu sei que, olha, o sistema fermentativo, quer dizer, o que o micro-organismo precisa para crescer e se desenvolver, é um meio aquoso. Só que a minha matéria-prima para produzir o aroma pode ser um óleo e tóxica para o micro-organismo. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar eles em contato, mas não o tempo todo. Quer dizer, eu tenho que facilitar que o micro-organismo consiga estar ativo ali naquele sistema o máximo que eu puder. Então, uma das coisas hoje que está aumentando bastante na área de quem pesquisa, acho que algumas pessoas aqui vão se familiarizar com o termo, né, são sistemas bifásicos. Né? Então, é esse tubo da direita. Eu vou trabalhar agora não com um sistema monofásico, mas agora é bifásico. Eu vou trabalhar com 2 fases. Para que o micro-organismo, as células do micro-organismo fiquem mais ali na fase aquosa, de água, e na fase orgânica, quer dizer, eu vou ter que selecionar qual fase orgânica vai ser a ideal para o meu sistema, vão ficar os demais reagentes. Então, isso vai fazer com que o meu produto, minha matéria-prima esteja mais numa fase que está separada do micro-organismo. Então, isso vai, vamos dizer, minimizar os impactos severos daquele substrato para aquele micro-organismo. Então, isso a gente consegue fazer o quê? Melhorar o tempo de processo e extrair muito mais informação desse sistema. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho que o nosso grupo, no caso, é liderado pela Gláucia Pastore, lá da Unicamp, né? E a equipe, onde a gente já mostrou de que nós conseguimos produzir um carinha chamado... Cadê o nome dele? Não está aí. Mas é o alfa-terpineol, é um produto, é um aroma muito utilizado em produtos de limpeza, em algumas fragrâncias, né? E a gente já conseguiu melhorar muito a produção desse aroma por esse fungo chamado Fusarium oxysporum, utilizando sistemas bifásicos. Então, olha que interessante. A gente tem uma matéria-prima que é o limoneno. Acho que algumas pessoas aí já ouviram falar o que é o limoneno, né? Limoneno nada mais é do que o composto que dá majoritariamente aquele aroma de laranja ali, nos óleos essenciais de laranja, de limão e etc. O limoneno, então, é convertido a um aroma chamado de alfa-terpineol. Nós já vimos de que, utilizando sistemas bifásicos, isso facilita demais o processo. Tá? Outro ponto, achar micro-organismos capazes de produzir um aroma. Talvez aí seja a grande delicadeza do processo. Nem todo micro-organismo produz um aroma. Então, a gente tem que ir em busca do quê? De micro-organismos que produzem aromas. Isso é um trabalho bem extenso, bem caro, enfim, ele é muito demorado, é muito custoso. Tá?
Mas olha só que interessante, nós temos hoje, com os nossos biomas, uma biodiversidade inexplorada, seja uma biodiversidade vegetal, de compostos isolados, mas também uma diversidade microbiana que ainda não é explorada, né? Então, nós já vimos que a gente conseguiu vários fungos isolados de frutas brasileiras, de biomas Cerrado, Mata Atlântica e etc., que são capazes de produzir aromas interessantes para aplicações comerciais, né? Então, o que a gente tem feito? Ido atrás de novos micro-organismos com esse potencial. Outro ponto, todo o processo biotecnológico ele é escalável, eu falei isso em algum momento aqui. Por quê? Porque a gente consegue lidar com ferramentas de processo para cada vez mais, gradativamente, ampliar a escala de trabalho, né? Então, os processos de validação estatística e validação de modelos práticos é algo que auxilia demais a indústria. Quer dizer, a indústria vai conseguir ter um micro-organismo, uma matéria-prima e um produto e vai conseguir fazer todas as interações práticas entre esses três variáveis para que consiga cada vez mais escalar o sistema. O que é escalar? Aumentar a escala. Se eu aumento a escala, eu aumento o rendimento de produto. Se eu aumento o rendimento de produto, eu facilito a recuperação desse produto. E se está todo o processo produzindo mais, recuperando mais, eu vou baratear, né, o custo da aplicação desse produto e difundir muito mais ele para a indústria. Quer dizer, eu vou começar a trazer ele numa base quantitativa e comercial mais próxima ao que são os aromas derivados da síntese química. Aqui nós vimos, esse é um trabalho feito com um grupo francês, né? Olha que interessante, aquele alfa-terpenol que eu falei para vocês ali atrás, onde as produções máximas aí estão na casa de 1, 2, 3, 4 gramas por litro, isso estou falando na pesquisa mundial, né? Nós conseguimos nesse trabalho aí, com toda a tecnologia, o conhecimento estatístico, sair da casa de 4, 5 gramas por litro, o máximo aí relatado, para 130 gramas por litro. Então, a gente está uma escalagem aí de mais de 20 vezes no processo. Então, naturalmente, isso abre um viés muito mais comercial, ou pelo menos de elevação de escala, e que deixa o processo muito mais atrativo, né? E outra coisa muito chave para o Brasil, isso é alguma coisa que quem lida com a área, ou mesmo para áreas correlatas aí de quem pesquisa aqui, que está nesse bate-papo, é ter atenção a uma coisa. Antes de um produto chegar na indústria de alimentos e bebidas, ele veio lá do campo, ele veio da agroindústria, ele passou por toda a área de cultivo, de manejo e etc. Agora, olha esse dado, tá? As principais fontes da área dizem que, desde o campo até a mesa com que a gente consome, quer dizer, em toda essa grande cadeia, a gente pode ter até de 35% a 55% de perdas nesse processo. Perdas N aí, né, de todas as etapas. Mas qual que é o grande ponto positivo? Olha, esses produtos que são perdidos ao longo do processo, eles podem ser considerados como matéria-prima alternativa. Para quê? Para eu produzir um aroma, por exemplo, né? Então, olha só, o bagaço de cana hoje, que até então era só, enfim, utilizado pelas usinas para a produção de energia, hoje o bagaço já é usado para uma diversidade de outros compostos comerciais, né? O café, a gente tem uma perda exorbitante de café verde, ou de toda a parte lignocelulósica de casca e etc., que também pode ser usado para valorização em um novo produto. Soja, resíduos de fruta, resíduos de toda a indústria do leite, de queijo e etc., do milho, de amido, aqui bem chave, tá? Nós temos o milho, por exemplo, um dos principais produtos em termos de volume é a chamada água de maceração de milho. Nossa, hoje a biotecnologia falou, peraí, esse resíduo da indústria, ele está rico em nutrientes. Por que a gente não traz aqui e vê se o micro-organismo produz aquele aroma utilizando um resíduo, né? Então, a gente agrega muito mais valor a todo esse sistema produtivo, né? Os resíduos de frutas, por exemplo, né? Já tem várias pesquisas hoje que mostram, olha, eu consigo produzir um aroma a partir da casca de algumas frutas. Então, a gente pode associar esse sistema a alguma empresa ou alguma área da cadeia agroindustrial que gere muito resíduo para fazer uma integração. Ao invés de eu perder o resíduo
da fruta, ou ele só para compostagem, ou para valorizações muito pequenas do seu potencial, a gente pode agregar muito mais na biotecnologia, tá? Isso aqui é uma patente que nós depositamos em 2012, por exemplo. A gente provou ali que é possível a produção do hexanoato de etila, que é um dos ésteres mais valorizados hoje pela indústria, tá? Tem um aroma frutal, de morango, de abacaxi, é bem frutado, utilizando micro-organismos que vão consumir os resíduos agroindustriais. Principalmente, a gente viu que os grãos de café verde, que não tem uso comercial lá para a produção de café, eles podem ter muito potencial para a produção do hexanoato de etila. Então, a gente está falando o quê? Que a valorização é absurda, porque eu estou integrando um processo que usa um resíduo de baixo custo com um micro-organismo que vai produzir um éster, que é um aroma natural, que vai ter aplicação com custo interessante, etc. Então, enfim, a ideia era mostrar esses exemplos para vocês, né? Eu acho que a mensagem aqui que eu gostaria de passar é, olha, os aromas são muito importantes, tá? Acho que todo mundo consegue buscar alguma referência disso, né? Eles têm uma aplicação comercial muito vasta, muito ampla, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa que tenho que ter novas tecnologias para produção, a biotecnologia é um grande carro-chefe da pesquisa moderna, mas tem muitos desafios pela frente, né? Para alguns dos ingredientes, como eu falei. Tá? E esses desafios, naturalmente, só vão ser superados com a pesquisa aplicada. Né? Algumas das referências que eu usei aqui, e muito, muito obrigado. Tá aí meu e-mail para quem tiver interesse, tá? E aí eu fico aberto também para nosso bate-papo aí. Então, gente, vamos abrir agora aí a sessão de perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só ativar o microfone e pode perguntar ao professor Gustavo. Ao professor Gustavo. Bem, você vai ler aí, Alexandre? Estou lendo aqui. Aqui tem uma pergunta do Eduardo Paranhos. Se o Eduardo Paranhos quiser perguntar diretamente, pode ativar o microfone. Aqui, quer ver? Vai se inscrever aqui. Bem, ele está falando assim. Perguntou: já tentaram utilizar a microencapsulação dos MO na produção de aromas? O MO que ele fala aí são os micro-organismos, né? Tá. Microencapsulação, então, para o pessoal só que às vezes não é da área entender, seria você colocar um envolto ali polimérico ao redor das células dos micro-organismos, vamos dizer assim, para que ele pudesse estar no meio fermentativo, quer dizer, que é altamente tóxico para ele, como eu devo representar aí, sem que tenha contato tão direto assim. E sim, tem bastante pesquisa, Eduardo, que mostra o que pesquisa esse sistema com alguns polímeros, enfim. A questão é que pode também reduzir as trocas, né, ou vou dizer, a metabolização do micro-organismo, e aí é um outro problema. Depende do sistema, para alguns pode funcionar assim. Nos casos que eu testei não foram favoráveis, mas alguns exemplos na literatura mostram que pode ser viável. Não sei se responde a outra pergunta aí. Eu vou também agradecer aí as pessoas todas, tá, por terem ouvido aí. Por favor, coloquem perguntas aí. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Bem, eu vou perguntar. Pode perguntar. Ô, Gustavo, queria fazer uma pergunta. Está me ouvindo? Sim. Tudo bem. Logo no início você falou da relação entre aroma, sabor, e imagino também que fez uma referência à evolução da espécie, né, que fez uma seleção, mas isso seja ligado também à qualidade nutritiva desses alimentos, né? Uma coisa foi influenciando a outra, né? Deve ser mais ou menos nesse caminho. Mas, curiosamente, pela experiência que eu tenho
a minha própria experiência e com outras pessoas, eu vejo que a associação não é muito, não é 100% exata, eu diria. Porque às vezes há um certo alimento que não tem um sabor agradável, mas tem um gosto que é agradável, é apreciado e tem qualidade nutritiva. Então, a minha pergunta é a seguinte: existe nessa questão da bioaroma, etc., uma tentativa na indústria de corrigir certos aromas que não são tão agradáveis, mas que produzem um alimento com um gosto mais agradável? Então, Filadelfo, obrigado aí. Sim e não. O que eu vou dizer, na verdade, é assim, quando a gente pensa nas indústrias, nas grandes indústrias hoje de aromas biotecnológicos, por exemplo, a gente está falando que são indústrias que só produzem aquele ingrediente, certo? São indústrias que produzem o aroma X, Y, Z e comercializam aquilo ali como um produto final. Então, na verdade, quem busca a aplicação é um outro segmento industrial que vai comprar aquele ingrediente, aquele aroma isolado e tentar aplicar. Então, na verdade, fica uma coisa muito, vou dizer assim, muito difícil de analisar essa barreira. Porque, na verdade, o ingrediente, o aroma que é produzido quimicamente ou biotecnologicamente, ao final do processo, estou falando puramente tecnológico, sem pensar em aplicação, ele vai ter que ter uma pureza, né, e uma quantidade adequada. Agora, o que a indústria que aplica aquele aroma faz, aí é muito difícil de analisar, porque pode ser para um produto de maior ou menor qualidade nutricional, né? A questão é, o que pode acontecer, e acontece bastante, é exatamente o inverso. São produtos que têm um valor nutricional, uma complexidade nutricional baixa, e aí sim uma bomba de aromas para que você consiga, enfim, deixar aquilo ali nem apto para o consumo, mas interessante, apelativo para o consumo, certo? Ok, não, respondeu. Perfeito. Eu pensei que talvez a indústria, né, de alimentos tivesse interesse também em procurar melhor, já tendo um valor nutricional razoável, bom, melhorar o consumo através de uma mudança, uma melhoria no aroma. Né? Não, perfeito. É isso sim. A questão até dessa tendência pela busca de ingredientes, não só o aroma, mas como um dos ingredientes é o aroma importante, tem sim essa tendência pela indústria, Filadelfo, de buscar qualquer coisa que tenha apelação natural. E isso é basicamente uma consequência do maior conhecimento, da maior demanda pelos consumidores. Então, as grandes empresas estão bem focadas nisso sim, tá? A questão é só que o ingrediente, o aroma como ingrediente, ele não tem valor nutricional, mas sim ele pode ser uma porta de entrada para o consumo dos produtos, né? Tem algumas pesquisas, por exemplo, da IFF, que é a maior empresa de aromas, que é chamada International Flavor and Fragrances, que eles viram de que o aroma é tão importante para o sabor de um produto que ele pode mascarar a falta de algum ingrediente naquele gosto. Olha que, ou seja, uma porta de entrada para eles colocarem um aroma que te mascara aquele sabor, que te dá aquele prazer no sabor, mas a redução de sódio do produto vai de 30% a 35%. Então, na verdade, é um produto que está muito mais dentro das exigências hoje das instituições e organizações pela redução de sódio, por exemplo, né? Então, tem bastante pesquisa bonita feita nesse sentido, sim, pensando em valor nutricional e utilizando os aromas para esse balanceamento. Obrigado, então. A professora Vivian, ela gostaria de fazer uma pergunta. Vivian, é só ativar o microfone e fazer. Professora Vivian não respondeu. Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa? O Thiago Parente colocou um negócio aqui, tipo o pequi, é verdade. O aroma é muito característico, tem gente que nem vai para o sabor, né? Alguém? Gustavo, eu gostaria de falar.
Parabéns pela apresentação, Gustavo, excelente. E eu queria só comentar que eu recordei do meu projeto de pesquisa, né? Quando a gente trabalhou no doutorado, o tema foi produção de bioaroma de queijo suíço. E nós trabalhamos com... Ai, desculpa, teve interrompendo. Nós trabalhamos com a produção através do permeado de soro de leite, que nós utilizamos como um substrato, para fermentar e produzir o bioaroma de queijo suíço, através da bactéria Propionibacterium fredericii. E aí nós produzimos ácido acético, lático e propiônico, que é um aroma semelhante ao aroma de queijo suíço, e, portanto, foi produzido aí por biotecnologia, né, foi constituído, então, como bioaroma. E aí, como o rendimento era baixo, nós microencapsulamos esse bioaroma para adicionar como ingrediente alimentício em pão de queijo. Então, fala muito sobre isso que você acabou de comentar, né, sobre o balanceamento de ingredientes para diminuir aí, o custo e realçar o sabor de um aroma que já é presente no pão de queijo, por exemplo, né? E aí, complementando o comentário que o Eduardo Paranhos fez sobre a microencapsulação, é possível sim microencapsular micro-organismos, bem como microencapsular o bioaroma que pode ser produzido aí, pode ter um rendimento baixo. Então, para aumentar o rendimento e também proteger esse composto, nós podemos viabilizar isso dessa forma, otimizando o processo. Então, eu queria só complementar, porque eu recordei, né, desse tema semelhante, que é muito, muito afim e que eu gosto muito também. Parabéns pela apresentação, Gustavo. Obrigado, Joyce. Valeu aí, Eduardo. Bem respondido agora, hein? Mas basicamente assim, sem tentar ser tão detalhista, o que a Joyce colocou é super importante. Você aumenta a densidade celular do micro-organismo no sistema, pode aumentar a concentração das suas matérias-primas, naturalmente você torna o processo muito mais robusto, tendo como base, vamos dizer, uma melhoria tecnológica, né? Usar outras ferramentas que te maximizem essa produção. Então, isso inclui a otimização, isso inclui o sistema bifásico, a questão do que a Joyce falou de você colocar aí um processo de mobilização, enfim. Tem várias abordagens para que você possa, enfim, tentar prolongar o teu sistema para ter bons resultados a partir dele. Ok. Tem uma pergunta aqui da professora Vivian. Bem, se eu entendi bem, o que ela queria perguntar é o seguinte: para a produção de aromas, o uso é de micro-organismo via recombinação ou micro-organismo sem modificação genética? Isso tem, Vivian, obrigado pela pergunta. Tem hoje, na verdade, a pesquisa nas duas frentes, né? Grande parte da pesquisa surgiu, como tudo que é ingrediente biotecnológico, das linhagens selvagens, né? E hoje tem muita pesquisa fazendo toda a parte metabólica, né? Engenharia metabólica em E. coli, em pseudomonas, em micro-organismos um pouco mais fáceis de se controlar no processo fermentativo. Talvez hoje sejam os mais estudados mesmo, E. coli e pseudomonas para a parte metabólica. E aí facilita muito mais o trabalho em comparação a um fungo, em alguns casos, que tem um metabolismo mais lento, né? Tem vários exemplos de sucesso nesse ponto, tá? Então, naturalmente, a pesquisa tende já, e com certeza vai ser ampliado isso, para buscar a parte metabólica. Tem mais uma pergunta aqui da professora Vivian. Dentre os micro-organismos, qual possui maior uso industrial para essa produção de aromas? Bactérias, leveduras ou filamentosos? Acho que ainda assim, Vivian, tem muito interesse, muito aroma interessante de fungos, mas a questão dos fungos ainda esbarra um pouco em rendimento e um pouco da complexidade a fermentação um pouco mais lenta e etc., né? De bactérias tem bastante coisa interessante, de leveduras um pouco menos. Talvez hoje a grande pesquisa ainda esteja em bactérias e filamentosos, né, do que eu tenho acompanhado. Tem o Guilherme Carneiro, ele disse que gostaria de fazer um comentário. Bem, Guilherme, é só ativar aí o microfone e fazer o comentário. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme.
Gustavo, parabéns pela sua palestra, muito interessante mesmo. Nossa, quanto de ideia que fervilha aqui na minha cabeça só de assistir a sua palestra, assim, para variar, né? Assim, toda conversa que a gente tem sempre traz muitas ideias. Eu queria só acrescentar no sentido da importância mesmo dos bioaromas, particularmente na área dos cosméticos, Gustavo. Hoje é uma grande tendência, de fato, de a gente encontrar cosméticos orgânicos, cosméticos naturais e até mesmo cosméticos veganos, né? Assim, por mais que isso suscita uma outra discussão de quanto que isso aproxima de alimentos e pode gerar confusão, né, na cosmiatria e tal, mas isso mostra também o quanto da importância dos bioaromas, porque, por exemplo, os cosméticos orgânicos, a gente precisa de ter 95% de ingredientes bioingredientes, ingredientes orgânicos, né? Cosméticos naturais, mais de 70%. E uma das grandes dificuldades, por incrível que pareça, é na área das essências, dos aromas, das essências. Então, eu acho que essa possibilidade de utilizar bioaromas, né, aromas advindos da biotecnologia, no campo dos cosméticos, acrescenta muito nesse sentido também, da tendência atual da cosmética mais natural. Então, eu acho que é uma área muito relevante, muito importante, não só aí na área dos alimentos, mas puxando aí para a área dos cosméticos também. Aí é isso, Gustavo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Valeu. É um comentário bem importante mesmo. Na verdade, o que o Guilherme colocou olha, os ingredientes, todo ingrediente que é obtido por via biotecnológica, não exclusivamente ele vai ser, e certamente não será consumido apenas pela indústria de alimentos, né? Então, a gente pega o caso hoje do que o Guilherme colocou da área de cosméticos. A grande busca hoje pela área de cosméticos é ter os chamados surfactantes de origem biológica, quer dizer, produzidos por biotecnologia também. Então, são produtos que são considerados como naturais pela legislação, e além do potencial tecnológico, quer dizer, ele conferir ali estabilidade, uma emulsão, ou qualquer que seja o potencial tecnológico dele, muitos desses bioingredientes já têm algum apelo biológico também, né? Então, por exemplo, tem muito aroma aí que é antimicrobiano. Então, você coloca na tua matriz do teu produto, qualquer que seja, para conferir aroma. É para isso que ele originalmente foi desenvolvido. Mas ele também tem outras propriedades que estão associadas. Então, isso valoriza a aplicação, isso amplia a área comercial desses produtos. Obrigado, Guilherme. O Edivaldo gostaria de fazer uma pergunta. Edivaldo, pode perguntar. Olá, mais uma vez, né? Bom dia a todos. Interessante, né, a apresentação, ainda mais para mim, que não sou da área, e aí fica melhor ainda, apesar de eu não entender os detalhes técnicos, né? Mas é bom porque você abre a sua mente, né? Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma delas é a seguinte: quando se pensa, né, então, né, no bioaroma, né, ou todo o processo que você descreveu, a ideia é chegar, eu vou chamar de produto, né? O produto é produzir determinado aroma. E a minha pergunta é: como se avalia a qualidade desse produto? Se é simplesmente chegou no composto, tá certo? Ou tem o composto e tem a questão da análise sensorial? Como é que isso tudo se encaixa? Essa é a primeira pergunta. Bacana, Edivaldo. Obrigado. Acho que você falou é interessante mesmo. Acho que é abrir um pouco a dificuldade de algumas outras áreas, né? A gente sair da área de conforto. Mas, assim, na verdade, tem que ter controle analítico, né? Então, primeiro ponto, qualquer processo fermentativo que vai lidar com aromas, você tem que ter uma cromatografia gasosa acoplada, né? Porque aí você consegue ter todo o controle do que quantitativamente está acontecendo com o teu produto, tá? Depois disso, purificação, você pode entrar com ressonância magnética para ver, enfim, as características claras do teu produto, você pode sim entrar com um processo de sensorial, né? Hoje em dia tem, por exemplo, a olfatometria, que é um sistema de cromatografia acoplado a uma análise olfatométrica. Então, tudo isso, na verdade, vai garantir a qualidade do produto. Mas o ponto só pela cromatografia talvez seja a ferramenta-chave para que você possa
identificar, quantificar e, enfim, entender o que está acontecendo no teu sistema fermentativo com tua molécula-alvo. Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta, Alexandre? Bom, a última pergunta é a seguinte. Bom, ficou claro a importância, né, do trabalho, enfim, a questão econômica, enfim, a questão tecnológica, mas eu pergunto, olhando para o Brasil, né, deixando Europa e Estados Unidos de lado, olhando para o Brasil, como é que estão essas pesquisas, né? Elas estão restritas ali à academia? Como é que é a interação disso com a indústria, né? A questão de financiamento, né? Inovação, né? A Confederação Nacional da Indústria, já no início da semana, estava reclamando do valor que seria repassado, né, ou foi contingenciado do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Como é que essas coisas estão se encaixando para que esse trabalho, né, como um todo seja transferido, né, para a indústria? Como é que está essa relação? Essa pergunta é bem importante. Na verdade, eu vou definir vou dividir, na verdade, a resposta de duas formas. Relação pesquisa e indústria no Brasil, particularmente, fraca, né? Fraca, acho que tem uma via de comunicação ainda muito falha, né? A pesquisa nos aromas mesmo ainda é bem acadêmica no Brasil, tá? Seja ela pesquisa até do que a Vivian perguntou em partes, tem bastante gente estudando a parte molecular disso aí, ou a parte de processo, que é o meu caso, de alguns outros, a própria professora Gláucia na Unicamp, por aí vai. Mas ela ainda é bem incubada, ela é bem científica, tá? E naturalmente, por quê? Porque também tem pouca via de volta da indústria, pouco investimento nisso, e naturalmente as coisas andam a passos um pouco mais lentos do que deveriam, né? Acho que isso responde uma parte. A outra em termos de aplicação de aroma natural no Brasil, também é um mercado ainda pobre. O mercado de aromas no Brasil é um mercado gigante. Muito embora ele esteja satisfeito, vou dizer bem entre aspas isso, ou ele esteja num processo de pouca evolução na pesquisa, mas que tem uma aplicação bem confortável hoje, que são os sintéticos, né? Que nem eu falei, já que são produtos que são gerados em grande escala e têm um custo muito acessível, a gente está falando de que os produtos que vão ser aplicados esses aromas sintéticos são produtos de menor valor agregado. Quer dizer, são produtos mais acessíveis, mais baratos. E aí a gente está pegando um país, a realidade aqui é de um país de classe média baixa, né? É um país ainda que tem essa delicadeza para adquirir um produto. Você vai num mercado, por exemplo, você pega um refrigerante aí que pode ter aromas XYZ de via sintética, que custa R$ 5,00 2 litros, né? Depois você vai em outra seção que tem o suco de cranberry com aromas naturais, que custa R$ 15,00 1 litro. Então, naturalmente, isso desbalanceia demais o acesso aos produtos. E aí, tomando como realidade a nossa classe econômica, ou pelo menos o perfil econômico do país, certamente você tem que baratear o produto na aplicação, né? Obrigado. Obrigado, Edivaldo. Valeu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que tem da Axa Batista, que eu não sei se... Ela falou que utilização de estatística se refere a multivariada? Sim, multivariada, principalmente a Axa Batista. Qual das técnicas? Na verdade, a abordagem vai depender muito do processo, né? Os processos iniciais de screening de variáveis, né? Os Plecht-Burmans ou fracionados, e depois as otimizações completas, né? Os processos, enfim, evoluídos. Mas que tipo de abordagem vai depender muito do processo, tá? No nosso caso, a gente gosta bastante de Plecht-Burman e depois a otimização completa, enfim, o DCCR famoso aí, tá? Não sei se isso te responde, tá? Mais alguém? Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, Gustavo. Como o Edivaldo já falou, eu não sou da área e tenho até dúvidas mais simples, né?
É que você falou aí durante o seminário, que os aromas são obtidos de 3 formas, essencialmente, pelo que eu entendi. Pela extração natural, a síntese química e a produção biotecnológica. Perfeito. Tá, salvo engano, você falou que o terceiro é o mais utilizado. Eu não lembro muito bem, né? Hoje é o mais pesquisado, viu, Alexandre? Mais pesquisado, né? E na década de 90, 80% era produzido através da síntese química. Por isso? Continua sendo muito mais aplicado hoje em dia ainda. Era justamente essa a pergunta, né? Qual que seria qual mais aplicado atualmente? Qual é o melhor e por quê? E qual seria o mais caro de produzir? Perfeito. Então a gente ainda continua hoje, né, 2020 aí com a maior aplicação dos sintéticos, né? Até um pouco em partes pelo que eu falei pelo Edivaldo. Às vezes, se você tem um produto de custo muito barato, você ainda não consegue transitar para um outro tipo de ingrediente, não estou falando nem só de aroma, né? Mas de algum bioingrediente, porque ele pode ter um custo muito alto ainda. Agora, se você pega já uma área de cosméticos, que vão ter aí produtos já bem mais caros, né? De valor agregado bem superior, você já consegue viabilizar muitos bioingredientes. Então, isso depende de áreas, tá? Especificamente na área de aromas, que é o nosso ponto de discussão aqui, os sintéticos ainda são produzidos numa escala bem considerável, né? Eu diria que a maioria. Agora, o que a gente vê hoje em dia é de que já tem bioingredientes, bioaromas, competindo pelo mercado. Eu dei o exemplo ali da vanilina, né? Tem o benzaldeído, outros compostos aí na luta, pelo menos na busca, para ter essa competição direta, tá? E outra pergunta, hoje o mais caro considerando só como via de produção e não de extração, vou deixar até a natureza quietinha lá, mas em termos de produção, para grande parte a biotecnologia ainda tem custos mais altos, né? Porque ainda não estão tão bem escalados quanto é o caso da indústria química, né? Porque é tudo biológico. Aí quem é da microbiologia ou quem já teve contato com isso aí, ou pesquisa na área, sabe que o processo biológico, quer dizer, o biotecnológico lida com micro-organismo. E aí tudo é um pouco mais delicado, é um pouco mais trabalhoso, mas enfim, eu acho que certamente com as ferramentas todas, até que a gente citou aqui na etapa de conversa final, podem alavancar a maior parte dos ingredientes para competição comercial. Respondido? Ok, muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu vi aqui no chat. Na etapa de separação, quais são os métodos? Sim, Isabel, representam uma parcela muito, muito grande do custo. Qual que é o problema ainda disso? Se o processo ainda não tem um rendimento adequado, quer dizer, produz uma concentração muito baixa dos compostos, naturalmente vai ficar muito mais difícil da gente ter uma técnica analítica para recuperar esse produto. Então, uma das grandes limitações até dessa área eu preciso produzir cada vez mais para baratear o processo de extração. E a extração, você poderia ter extração in situ, você poderia ter várias técnicas para recuperar esses produtos, tá? O próprio sistema bifásico que eu citei durante o que a gente tem pesquisado é uma ferramenta que tende a facilitar bastante essa recuperação. Mas são N formas, tá? Mas você falou tudo. A parcela significativa do custo final ainda desses produtos estão no processo de downstream, quer dizer, recuperação do produto lá no final. Respondido, Isabel? Bem, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem, é só desativar o microfone. Bem, então, eu acho que a gente já pode encerrar o seminário. Mas antes eu vou passar a palavra para a professora Raquel, que ela quer falar algo. Parabéns pelo seminário, excelente, bem ilustrativo. Obrigado, Raquel, muito obrigado. Dá para entender, uma pessoa leiga como eu entendeu. E como é de costume aqui nos seminários, né, do CT, você
vai ser, em breve, agraciado com o que a gente chama de jabá. Jabá é um chocolate da Cacau Show que lhe será entregue em breve. Tá? Vai ser muito bem-vindo com um cafezinho cheio de aroma, Raquel. Chocolate é outra coisa que também tem uma distinção de aromas. Quando é mais amargo, ele tem um cheiro, quando é mais açucarado, tem outro, enfim. Então, é isso. Alexandre. Tá bom. Agora... Então, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Gustavo Molina pelo excelente seminário. Como a Raquel falou, foi bem claro, eu entendi bastante coisas. E obrigado mais uma vez. Tá certo? Então, está encerrado. Okay, até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.